Eu quero agradecer imensamente ao convite de fazer parte dessa celebração tão bem-vinda, a comemoração dos 50 anos do livro A Guerra no Bonfim, de Moacir Scliar. Ter a oportunidade de reler esse livro nesses tempos, nesse contexto, está sendo, foi e é um presente para a minha vida. Genial, imperdível, uma leitura completamente atual e que diz respeito a todas e todos nós. Boa leitura. A Guerra no Bonfim. Aquele colégio era feito de sólida pedra cinzenta. Em sua aula, Marcos era o único judeu. O professor, um homem alto e loiro de aguados olhos azuis, perguntava à classe numa voz inexpressiva: e quem estava por trás da Companhia das Índias Ocidentais que tantos males causou ao Brasil? Ninguém sabia. Os judeus, revelava o professor. Toda a classe se voltava para Marcos. E o que são os protocolos dos sábios de Sião? Perguntava o professor. Ninguém sabia. Ele explicava. Nos exames do meio do ano, Marcos foi reprovado. Não voltou para casa. Desceu do bonde e ficou no Parque da Redenção. Caminhou pelas aleias, arrastando os sapatos no areião vermelho. Olhava o vulcão extinto, a casa chinesa, a árvore petrificada, os ciprestes, os barcos no lago, as vértebras de baleia, o poço dos jacarés, a rosa dos ventos, as ruínas de antigas civilizações. Psiu, vem cá, judeuzinho, disse um pederasta de lábios úmidos. Ele não respondeu e se afastou. Anoitecia. A névoa começava a invadir a várzea. Sentado junto ao lago, Marcos fumou um cigarro inteiro. Depois tirou da pasta um pacote de pó azul, do qual dizia o rádio que mata barata ali na batata. Provou. Era ruim e ele teve de tomar água do lago para poder engoli-lo, mas foi até o fim. Quando terminou, fez do pacote um barco que, colocado na água, navegou entre folhas secas, levado pela brisa. Operários apressados atravessavam o parque, a caminho de casa. 3 mulatas passaram rindo. Um polícia dirigia-se para o pequeno forte. Ninguém reparou em Marcos. Ele atirou a pasta no lago e deitou-se na grama, fitando o olho escarninho do sol poente. Uma espécie de secura apertou-lhe a garganta, desceu-lhe pelos braços e pernas, que ficaram escuros e secos como patas de barata. E barata ele virou. Uma barata grande que voava sobre o Bonfim e olhava, divertida, o velório na rua Felipe Camarão. Dizem que essa história foi narrada de maneira ligeiramente diferente por um autor judeu chamado Franz Kafka. Dizem também que ele era tchecoslovaco, que morreu em 1924, que foi o escritor do absurdo e da alienação, etc. É possível. Mas também é possível que Franz Kafka tivesse morado na rua Henrique Dias, um menino magro, que falava pouco e aos domingos usava fatiota e gravata. Corresponde aproximadamente à descrição desse Kafka. Do menino, sabe-se que não fazia parte de nenhuma trinca. Não tinha funda, nem soltava a pandorga. Sabe-se mais que, agachado na calçada, contemplava formigas com ar absorto. E que jamais debochava do louco do dossel. É possível que tenha passado despercebido no colégio Yiddish e, se não fumava, não colecionava figurinhas do Brocoió e não ia ao cinema Baltimore nos domingos, quem saberia da sua existência? Talvez ele mesmo assim o desejasse. Estava-se em guerra e os pais dele falavam alemão. Essas coisas eram altamente suspeitas, então. Quanto a Marcos, foi sepultado. Seus ossos soltaram a carne e secaram. Aos poucos foi esquecido. Dele, Joel e a turma lembravam somente uma brincadeira. Deitava-se no chão e dizia: vou ficar aqui como morto 5 minutos.
E depois se levantava e dizia: falta menos 5 minutos para morrer. A inteligência daquela criança. Admiravam-se os vizinhos. Infelizmente, morreu.